E aí galera, beleza? Vamos agora seguir para um vídeo aqui, um vídeo gostoso, delicioso. É um vídeo extremamente bom de história. Vamos falar um pouco de história aqui, mas não vai ser tão ruim como os professores te ensinam lá na escola, na faculdade, sei lá onde você estiver. É debaixo da ponte, tô zoando. Vamos falar aqui da Revolução Francesa, um período muito importante. É pós-iluminista, que era outro período muito importante. Então vamos lá. A França era uma sociedade rural, é tipo um feudalismo ali e tal, repleta de desigualdades sociais e econômicas. E foi assim que filósofos feministas como Rousseau, Voltaire, Montesquieu e outros começaram a espalhar ideias para derrubar desse sistema. O sistema era assim, era um tipo de pirâmide, formado pelo primeiro estado, que era o clero, a igreja e tal. O segundo estado, que eram os nobres, o rei, a aristocracia, que é a galera ali e tal, opressor e tal. O terceiro estado, que eram os trabalhadores, os comerciantes e a burguesia, representavam 98% da população. E olha só isso, ó. O terceiro estado era o único estado que pagava impostos. Na verdade, impostos bem altos. Os impostos eram tão altos que alguns deles passavam fome. Tinha uma condição extremamente precária. Era realmente tenso de você paga, sei lá, 50% de imposto. Hoje, imagina naquela época lá. A solução do governo de Luís XVI foi criar assembleias. Primeiro foi a Assembleia dos Notáveis, em 1787, onde o primeiro e o segundo estado, sem o terceiro estado, se reuniram para tentar resolver a crise. A solução deles, a solução bem inteligente, né? Muito inteligente, que levou à Revolução Francesa, foi aumentar os impostos, que já estava ferrando a galera ali. Eles vão fazer o quê? Pega ali e bota um pouquinho de impostinho ali, né? Vai, aumenta ali um produtinho, não vão comer mais, vai. Aumenta ali o imposto, pronto. Aumentaram o imposto. O que aconteceu? Já em 1789 criaram a Assembleia dos Estados Gerais. Dessa vez com o terceiro estado, né? Já tinha aumentado o imposto, já tinha dado merda ali. A galera já não tá gostando daquele governo. O terceiro estado participava, porém a contagem dos votos é de 1 para 1, sendo que o terceiro estado representava 98% da população, enquanto eles tinham mais deputados na Assembleia. É desigual, não? É. Ainda em 1789, o terceiro estado pediu ao rei que aumentasse o número de deputados para eles dentro da Assembleia. O rei, com medo de perder o apoio da sua aristocracia, já que se o terceiro estado tivesse mais deputados, provavelmente eles conseguiriam mudar alguma coisa lá dentro. E o rei demorou e não atendeu o pedido. Assim, o terceiro estado, a população toda, se separou dos outros, que era o primeiro e segundo estado, e criou a Assembleia Constituinte ou Assembleia Legislativa, como você quiser chamar aí. Em 14 de julho de 1789 ocorre uma revolução, quando assim a população vai às ruas e promove a queda da Bastilha. O que é a Bastilha? Era uma cadeia com presos políticos, algo muito simbólico para eles, do terceiro estado, obviamente. Eles libertaram esses presos e então começou as diversas realizações. Uma delas foi a criação dos direitos do homem e do cidadão, uma constituição que estava sendo criada ali no começo da Revolução, em 1789, e só ficou pronta em 1791, já sem o rei. Ele ainda era rei, não tinha morrido ainda, mas ele não mandava em quase nada, tá? Era tipo uma espécie de uma imagem, ele é representativo apenas. Foi nesse mesmo período que foi criado diversos movimentos que conhecemos hoje. Um deles foi a direita e a esquerda. A galera sempre tá na polarização ali, a esquerda, vou implantar aqui o negócio, a direita, vou destruir esse negócio, vou implantar o meu aqui, liberalismo, e tal. Eu sou da direita, porque eu gosto de algumas coisas ali, liberalismo, enfim, não vou falar disso agora. Os jacobinos representavam a esquerda e os girondinos a direita. Existiam também os cordélias, porém esses daí não eram tão importantes, eram os bostinhos ali. Jogaram de lado, sumiram, ninguém sabe mais, ninguém conhece mais. Países como a Áustria e Prússia tentaram conter a revolução. A França logo declarou guerra a esses países. Foi algo bem tenso. A França estava ficando ali na parede, né? Estava encurralado.
tava perdendo seus territórios, mas aí chegou um cara, que eu vou falar dele um pouquinho ali. Só vou falar o que? General, muito conhecido, guerra no mar. Depois eu vou falar dele, calma aí. Em 1793 ocorreu a Revolução, ou a República Jacobina, um tempo chamado de Período do Terror, onde se realizava mortes quase todos os dias na guilhotina, perseguição e acusações sem provas. Nesse mesmo período foi morto o rei Luís XVI. Também foram mortos muitas outras pessoas sem prova alguma. Simplesmente matavam. Você é traidor. Eu não gostei de você. Matava. Apenas diziam que era traidor e pronto. É. Aí, guilhotina. Ok, foi um período realmente tenso. Eles realizaram também algumas reformas ali, tentaram igualar mais, estava bem desigual. Uma reforma agrária ali, terras para a galera. Fizeram algumas coisas ali, sim, mas tinha um período de terror. O líder desse movimento foi o Maximilien de Robespierre. Esse cara é bem famoso na Revolução. Ele foi responsável por diversas mortes, mas não era só ele, também contava com outros nomes importantíssimos. Um deles era Jean-Paul Marat, um jornalista radical que criou uma lista onde continha nomes de considerados traidores e divulgava esses nomes em seu jornal Ami de Peuple, que era o amigo do povo. Ele foi morto por uma mulher que queria parar com esse terror. O nome dela era Charlotte Corday. Robespierre começou a ficar louco pelo poder e logo após foi morto pelos revolucionários, seus antigos parceiros ali, porque eles temiam que ia ser taxado de traidores por não gostar das ideias do Robespierre. A República Jacobina acabou em 1794. Em 1795, os girondinos criam um diretório, onde 5 deles assumem todo o poder da França. Eles detêm o poder, eles agora são os caras que mandam. Antes eram os 12 do Jacobinos, agora são os 5 dos girondinos. A criminalidade começa a cair bastante e a economia se estabilizou, já que eles eram os liberais da época e o período do terror acaba. Então a guerra ali ainda estava acontecendo, tal. O carinha que eu vou falar agora estava ganhando, começou a ganhar e a economia estava indo uma beleza, menos impostos, mais trabalhos, preços mais baixos, mais empregos e tal. Ficou legal, a galera gostou lá e tal. Pronto. Agora vamos falar daquele cara, do general. Depois do período do terror, a crise era imensa. Ainda estava em guerra contra as nações. E aí que aparece Napoleão Bonaparte. É ele, filho. O grande general que ganhava diversas batalhas e depois se torna imperador. Depois de um golpe lá que acontece tal, ele se torna imperador. Napoleão, o grande imperador da França, ele foi responsável por trazer estabilidade política e um crescimento econômico exponencial. Então, não estava tão polarizado como era antes, não ocorria tanta revolução tão grande quanto antes. E a economia começou a crescer ali, estava bem tranquilo, já que ele estava junto com os girondinos e tal. E acho que vocês devem conhecer as guerras napoleônicas. Ele foi, obviamente, responsável Napoleão e tal. E teve um papel muito importante na Revolução e na construção da França como a conhecemos hoje. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, até mais, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e deixa seu like aí, deixa seu comentário e compartilha essa beleza. Falou!